Emoções reprimidas não desaparecem. Esse é o nosso tema de hoje, 9 de março de 2026, segunda-feira. Então, para você que tem um devocional, vamos lá na página 101. Tudo que é reprimido se transforma em bloqueio energético. Isso nós já falamos lá no 1º de março, onde nós falamos que emoção é energia em movimento. Logo, se eu tenho uma emoção onde eu não quero olhar para ela, eu não aceito essa emoção e eu recuso olhar para essa emoção, de alguma maneira é uma energia bloqueada dentro de mim. Eu não dei vazão a essa emoção. Essa emoção não fluiu através de mim. Eu não consegui dissolver essa emoção. Logo, ela vai, de alguma maneira, ser um bloqueio na minha vida, tá? Agora, grife essa parte aqui, pessoal. O que você evita sentir acaba controlando você. Então, o que você evita ou que você nega sentir, de alguma maneira, controla você, direta ou indiretamente. Então, se você evita sentir raiva, a raiva vai controlar a sua vida. Se você evita sentir mágoa, a mágoa vai influenciar a sua vida. Ela vai definir as suas decisões, ela vai influenciar muito as suas decisões, ela vai influenciar a forma como você enxerga o mundo, como você enxerga as pessoas. Então, de alguma maneira, essa emoção que você evita sentir, ela vai influenciar a sua vida, tá? Quando emoções são ignoradas ou negadas, elas não desaparecem. Elas permanecem ativas no corpo e na mente. Grifa aqui, porque a gente vai voltar nessa questão aqui depois. Criando tensão, resistência e padrões repetidos, tá? Esses bloqueios interferem na clareza, na energia e na forma como você interage com o mundo. A verdadeira liberdade emocional surge ao acolher o que surge dentro de você, observando e sentindo cada emoção, sem julgamento. Ao invés de lutar contra o sentir, você transforma energia represada em consciência, equilíbrio e poder interior. O autodomínio não é evitar emoções, mas aprender a navegar nelas conscientemente, permitindo que cada sensação cumpra sua função e se dissolva de forma natural, restaurando o fluxo da sua energia. Então, pessoal, o que nós estamos falando aqui é que as emoções reprimidas, né? Ou seja, aquelas emoções que eu não quero olhar, aquelas emoções que eu me nego, não aceito, né, vivenciar aquelas emoções, que eu me recuso a olhar para aquela dor, olhar para aquela situação, não quer dizer que ela não aparece. Como eu já disse, eu falei disso na semana passada, uma emoção que eu não quero olhar para ela não significa que ela não exista para mim. Ela vai continuar existindo de alguma maneira no meu psiquismo e ela vai permanecer ativa no meu corpo e na minha mente. Permanecer ativa no meu corpo significa, por exemplo, as doenças psicossomáticas, os sintomas. Então, muitas pessoas apresentam doenças psicossomáticas, alergia, é uma coceira aqui, enfim, é alguma alteração corpórea, pode ser comportamentos compulsivos também, as compulsões, né? Então, de alguma maneira, aquela emoção, ela está influenciando o meu corpo, me trazendo algum tipo de sintoma, algum tipo de doença psicossomática, por exemplo. Na mente, ela vai se manifestar como neurose, ela vai se manifestar como uma ansiedade crônica, com um medo constante, com algum tipo de transtorno mental. Então, de alguma maneira, a emoção, ela precisa vir à tona. Aqui também, por exemplo, existem muitas pessoas que pode perceber. Os sonhos também é uma maneira das emoções se manifestarem. Então, tudo aquilo que a gente recalca dentro da gente, toda a emoção que a gente recalca, que a gente reprime, como eu disse, não quer dizer que ela não existe. De alguma maneira, ela tenta vir para a superfície para ser ressignificada, para ser dissolvida, para ser trabalhada. É sempre uma emoção que vai vir à tona, de um jeito ou de outro. No corpo, na mente, me trazendo neuroses, em sonhos também. Então, pode perceber, muitas pessoas sempre ao longo da vida têm o mesmo tipo de sonho.
Só muda os personagens, muda o local, muda o ambiente, mas a emoção que você sente no sonho sempre é a mesma, pode reparar. Os sonhos também é uma maneira dessas emoções se manifestarem, porque é uma forma que o seu psiquismo tem de dizer: olhe para esta emoção, trabalhe esta emoção, dissolva esta emoção, ressignifique essa dor. Tome consciência desse aspecto da sua alma. Então é como se fosse um pedaço da sua alma tentando ressurgir, tentando ser curada, né? Toda dor que nós temos é um pedaço da nossa alma que se fragilizou, que se feriu de alguma maneira. Então, quando eu recalco uma emoção, eu estou recalcando uma parte de mim, uma parte da minha alma que foi ferida. Lá no xamanismo a gente chama de resgate de alma, né? Quando a gente faz todo esse resgate de alma, é um resgate da nossa, de parte de nós, de parte do nosso psiquismo, que de alguma maneira foi frustrado, sofreu uma dor, sofreu um trauma. Então, quando eu faço esse resgate dessa parte emocional de mim que eu não queria olhar, é como se eu estivesse resgatando uma fração da minha alma, me trazendo então uma completude. Porque nós tendemos, quando a gente não olha para estas emoções, é como se a gente estivesse negando uma parte de nós. Então nós nos tornamos almas fragmentadas, pessoas fragmentadas. A nossa alma é fragmentada quando eu escolho não olhar para algo que me aconteceu. Parte da minha alma carrega aquela dor. E eu preciso, então, trazer aquela dor para a superfície, trabalhar aquela emoção, acolher aquela emoção. Né? É o que a gente chama lá no xamanismo, por exemplo, de resgate de alma, tá? E aí, como eu disse, quando eu escolho não olhar para essa emoção, não quer dizer que ela desapareceu. Ela vai continuar, de alguma maneira, afetando a minha vida até que eu escolha olhar para ela. Ela vai influenciar o meu corpo, ela vai me trazer doenças psicossomáticas, ela vai me trazer sintomas, ela vai me trazer, enfim, compulsões, comportamentos condicionados, ela vai me trazer neuroses, né, alguns tipos de transtornos mentais, até que eu olhe para essa emoção. Bom, então, como prática do dia aqui, pessoal, escolha uma emoção difícil e escreva sobre ela, sem censura. Apenas expresse. Aqui nós estamos falando, pessoal, de um certo diário terapêutico, né? A ciência já conseguiu provar que o diário, o fato de você escrever sobre a sua vida, sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que você está sentindo, já funciona muito como um processo terapêutico, que é essa forma de externalizar uma dor. Então, quando eu externalizo uma dor, que seja numa terapia, que seja num diálogo com um amigo também, ou que seja de uma forma de um diário, eu consigo, de certa maneira, alcançar um certo alívio, porque, como eu disse, a emoção, a dor, ela é um bloqueio energético. Quando eu externalizo isso, que seja escrevendo, que seja no processo terapêutico, é como se a minha alma se sentisse aliviada por ter sido ouvida. Você enxergou um pedaço da sua alma que hoje sofre, compreende? Então, e a ciência já conseguiu comprovar a eficiência de escrever, né, de ter um diário terapêutico. Então, tem esse hábito também. Aqui, para quem tem um devocional, nós temos um espaço aqui para você escrever. Se não for o suficiente, pega um caderninho, escreve sobre a emoção mais difícil para você hoje. Pode ser uma emoção relacionada à rejeição na infância, relacionada a algum arrependimento que você tenha, relacionada a algum trauma, algum medo, enfim, qualquer emoção que hoje para você ela é muito difícil você olhar para ela. Escreva sobre ela, escreva sobre como você se sente, tá? Vai ter um importante impacto terapêutico aí para você, tá? E a pergunta de autoconhecimento: o que eu mais temo sentir? O que eu mais temo sentir? E aqui, né, pessoal, até coloquei uma frase aqui para a gente poder trabalhar também, olha. Quando eu acolho a dor,
você reduz o peso do sofrimento, porque você dá voz a uma parte sua que foi machucada. E aí, como eu falei, né, o resgate de alma. Então, quando você olha para uma dor, é como se você estivesse trazendo, de certa maneira, um significado, um sentido. A partir dessa dor também você pode tirar alguns aprendizados. E quando você dá sentido a um sofrimento, esse sofrimento automaticamente ele se torna redentor e automaticamente ele diminui, porque agora existe um sentido no sofrimento. E muitas vezes nós sofremos porque nós não compreendemos o sentido do sofrimento. Então, é isso também, tá? Agora, a nossa afirmação do dia é: eu me liberto ao acolher o que sinto. Eu me liberto ao acolher o que sinto. Eu me liberto ao acolher o que sinto. Coloca aqui, se você chegou até aqui nesse vídeo, coloca aqui nos comentários esta afirmação do dia. Trabalhe esta afirmação por 21 vezes ao longo do seu dia, tá bom? Eu me liberto, ou seja, você liberta parte da sua alma que sofre, tá? Bom, então é essa a nossa reflexão de hoje. Eu desejo que você tenha um excelente dia, um beijo e nós temos um encontro marcado aqui amanhã, neste mesmo horário. Tchau, tchau!